A segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie foi lançada e foi realmente incrível. A história e o enredo, porque a animação, né? Caso você não saiba do que se trata esse anime, se trata de duelos entre deuses de diversas mitologias e humanos famosos na história humana, com os deuses lutando pela extinção da humanidade e a humanidade lutando pela permanência da mesma, numa competição chamada Ragnarok. E claramente você que já viu a segunda temporada vai perceber que uma das melhores lutas é contra Hércules e Jack Estripador. Sim, isso mesmo, Jack o Estripador, o famoso assassino em série da Inglaterra, que matou várias prostitutas nos anos de 1888. E sim, assim como o anime apresentou as reações da plateia, realmente Jack o Estripador não é alguém muito digno para representar a humanidade. E é exatamente aí que chegamos ao assunto do vídeo de hoje. Será que Jack é herói ou vilão depois do resultado da luta? Vai se ferrar, seu assassino! Você que devia ter morrido! Sem dúvida, Jack cometeu muitos crimes no passado, mas o fato de ele ter lutado contra Hércules e representado e vencido a favor da humanidade torna ele um tipo de herói? É exatamente por essas dúvidas que fez essa luta ser tão importante e tão impactante na história de Shumatsu no Valkyrie, porque ela faz muita alusão a experiências e exemplos que podemos ver na nossa vida real, começando pela inversão de valores, porque como nós somos humanos, nós torcemos pelos representantes da humanidade, mas quando o nosso representante é um assassino em série e o deus adversário do outro lado é um humano que se tornou um deus e um herói como Hércules, fica difícil de escolher qual que é o lado certo. Ainda mais quando Hércules dizia amar a humanidade, mas mesmo assim lutou a favor dos deuses, dizendo que se ganhasse a luta, iria pedir para os deuses que poupasse a vida humana. Como representante dos deuses, eu vou vencer, aconteça o que acontecer. E também, além disso, eu vou pedir para que a humanidade seja salva. Ai, você continua do mesmo jeito. Eu nunca sei de qual lado você tá. Mas aí entra outra questão. Se Hércules ganhasse, ele iria parar o Ragnarok? Essa é uma questão muito difícil, porque como vemos no anime, Hércules é bastante respeitado pelos deuses, simplesmente por ser um humano que se tornou um deus. Porém, será que os deuses iriam acatar o pedido de Hércules para poupar a humanidade e parar o Ragnarok? Acho muito difícil, porque como sabemos no anime, os deuses odeiam perder, é só ver a cara deles a cada derrota que eles sofrem. Além disso, pelo que vemos, o Hércules é somente admirado pelo panteão de deuses gregos, diferente do panteão dos deuses nórdicos. E se Hércules tivesse o seu pedido negado, será que ele lutaria contra os deuses para parar o Ragnarok? Bem, eu não tenho uma resposta concreta, mas na minha opinião, dificilmente ele conseguiria. Então se Hércules ganhasse na luta contra Jack, seria desvantagem para a humanidade e vantagem para os deuses. Então seria correto torcer por um psicopata como Jack Estripador? Primeiramente, fica uma curiosidade aí para vocês, mas Jack, pela história de Shumatsu no Valkyrie, não é um psicopata, mas sim um sociopata. A diferença é que a psicopatia é considerada uma condição inata do indivíduo, ou seja, a pessoa já nasce psicopata. Por outro lado, a sociopatia é desenvolvida durante a vida, por meio da educação, relações sociais ou traumas. E bota trauma no passado de Jack, porque quando ele era criança ele era muito pobre, vivia comendo resto na rua e era constantemente maltratado. E sua única razão para viver era sua mãe, porque ele sentia que ela o amava. Então, mesmo sendo um menino pobre, mesmo vivendo na Inglaterra durante a Revolução Industrial, mesmo sua mãe sendo uma prostituta, ele se sentia o menino mais sortudo do mundo, simplesmente porque sentia a bondade e o amor da sua mãe. Mas do nada, tudo isso é quebrado, porque sua mãe não o amava de fato, mas sim amava o que era para ser o seu pai, e que na verdade Jack só servia para uma ligação entre ela e o pai dele. Então Jack nunca soube o que é amor de verdade, porque aquele amor que ele sentiu da mãe dele era somente uma ilusão. Ninguém amava aquele garoto. Ninguém o ensinou o que era amor.
Ele era só uma pobre criança. Por isso eu queria que pelo menos Deus pudesse amar de verdade aquele pobrecinho. E foi por causa disso que Jack se tornou um sociopata e também um assassino em série. Contudo, será que o poder de ver as cores das emoções fez de Jack alguém ruim? A resposta é sim, porque se ele nascesse sem esse poder, provavelmente o destino dele seria bem diferente. Porque com esse poder, ele ficou obcecado pelas cores das emoções, provavelmente pela cor da sua mãe, que representava o amor. Porém, quando essa cor mudou, ele simplesmente não aceitou os fatos, e foi aí que ele se apaixonou por outra cor, a cor do medo. Foi aí que ele ficou dedicado a mudar a cor do ódio para essa cor que ele tanto amava. Então, será que ter lutado e ganho a favor da humanidade no Ragnarok compensa os crimes cometidos por Jack no passado? A resposta para essa pergunta é bem pessoal. É igual nós analisarmos, por exemplo, se um assassino salva você de ser atropelado por um carro. Afinal de contas, ele é um assassino, mas ele te salvou de ser atropelado por um carro. Enfim, ele é um herói ou um vilão? Você pode perceber que esse tema é muito complexo, porque nós teremos que analisar a justiça. Por exemplo, se colocar numa balança quantas pessoas ele assassinou e quantas pessoas ele salvou, isso julga se ele é justo ou não. Ou será que não julga? Calma, rapaz, calma que eu não quero bugar sua mente. Mas é muito interessante pensar como essa luta traz uma grande alusão à nossa vida real e à nossa sociedade. Afinal, um vilão não vive só de atos cruéis, assim como um herói não vive só de honra. É, a esperança da humanidade? Ele não era o tipo de pessoa que a gente podia contar. Então por que você não vai lá e tenta lutar contra os deuses? Ei! Aquele garoto tá sozinho, tentando fazer isso. Então, na minha opinião, Jack Stripador é mais um anti-herói. E claro, só lembrando que eu estou falando do Jack Stripador no anime Shumatsu no Valkyrie, não estou falando do Jack Stripador na vida real. Mas me diga o que você acha. Você acha que Jack Stripador é mais um herói, um vilão, ou concorda comigo que ele é um anti-herói? Eu acho que os pontos que eu abordei aqui vão ajudar você a tirar uma resposta boa, de acordo com o seu raciocínio. Lembrando que não há resposta errada, depende muito de pensamento para pensamento. O poço de malícia interminável de Jack o Estripador acabou conseguindo engolir até mesmo um deus. Ou seja, o Jack não era um ser humano, era um monstro. Não, Mas sim o Shakespeare. você não deveria desviar o seu olhar sobre isso. A beleza é uma coisa imunda. E a imundícia é bela. Ele também é um ser humano. E com isso terminamos o vídeo por aqui. Eu agradeço muito por vocês assistirem até aqui. E por favor, não esqueçam de deixar o joinha e claro, se inscrever aqui no canal, caso queiram mais vídeos como esse. Eu agradeço por tudo, pessoal, e até a próxima.